Vamos agradecer a Jesus por este momento que nós estamos vivendo neste instante, né? Pelo tudo que Ele tem trazido a nós, né? Esse sucesso da nossa página, né? De podermos ter a possibilidade de estarmos divulgando cada vez mais longe a sua doutrina, os seus ensinamentos, né? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesta noite. Que a gente possa poder desenvolver, né, o entendimento deste estudo maravilhoso que ele nos traz. Vamos também agradecer esta equipe maravilhosa do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nosso querido mentor, que está sempre junto de nós, nos amparando, nos trazendo conforto, trazendo as energias e fluidos para que a gente possa superar todas as nossas dificuldades. Essa equipe maravilhosa, né? Composta aí por irmãos nossos, né? Que Dr. Gonzalez, Dr. Paulo, Dr. Deolindo, Dr. Sampaio Bittencourt, enfim, médicos que a gente já conhece e que estão sempre junto de nós. Tenho certeza que estamos sempre recebendo o amor e o carinho dessa equipe maravilhosa. Muito bem, que Jesus esteja presente, nos iluminando e nos abençoando nesta noite. Vamos então agradecer e dar continuidade ao nosso estudo de hoje, né? Hoje nós vamos fazer a lição 79 do Fonte Viva e temos o título dessa lição de Sigamos a Paz, né? Então, Pedro nos traz a seguinte frase, não é? Busque a paz e siga. Esta frase de Pedro está na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 11, né? E Emmanuel nos traz uma reflexão maravilhosa sobre essa frase. Começa nos dizendo assim: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor.
na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovadas guerras dentro do nosso coração. Muito bem, né? Está aí, então, palavras sobre a paz, né? E quem não quer? Quem não quer encontrar a paz, não é verdade? Todos nós queremos, né? Todos nós queremos a paz conosco. Mas e uma pergunta: quais os caminhos a seguir para termos paz? Não? Será que nós estamos preparados para administrar a nossa paz interior? Né? Como diz lá Emmanuel na lição, almeja fortuna, quer posição de destaque. Né? E, e aí, sabe administrar essas situações? Aquilo que lhe foi confiado está sendo bem administrado? Né? Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós queremos. Né? Primeiro ponto, precisamos querer aquilo que nós temos condições de dar continuidade. Aquilo que nós temos condições de manter. Né? Porque, como diz lá na nossa lição, ele é bem claro, né? Apega a condição de bons recursos, boa situação financeira, mas isso tudo se perde por não saber administrar, não saber dar o destino correto, não é? Então, é um ponto que nós precisamos ter muito cuidado, não é verdade? Porque precisamos saber administrar aquilo que nos é confiado. Este é um primeiro ponto, né? De nós precisamos ter esta situação sob controle, não é verdade? Porque desfrutar a paz é uma condição especial para o nosso aperfeiçoamento, né? Nosso aperfeiçoamento pessoal, né? A paz é uma base sólida dentro de nós, que a construímos na sua melhor versão, na sua melhor forma de ser, né? Sem ser arrastado por ansiedade, por estresse, por impulsividade, né? Então, precisamos saber cuidar dela. Não basta simplesmente querer tê-la, né? E para que a gente tenha a paz, existem alguns pré-requisitos: clareza e consciência, né? Tranquilidade mental. Primeiro ponto, tranquilidade mental. Percepção mais clara e consciente das coisas. Os desafios que nos
deparam sobre a nossa frente, as oportunidades. E essa paz irá nos proporcionar a facilidade de tomar decisões, né? Decisões mais sábias, decisões menos impulsivas, decisões com o pé no chão, não é? Firmes, coerentes, né? Então, vejam que esse ponto é muito importante. E o desenvolvimento da resiliência, desenvolver essa resiliência em nós, é recuperar alguma situação. Nós, a capacidade de se superar, de recuperar situações, reconstruir da forma correta, né? E focar no presente, aceitar as circunstâncias da vida. Hum? Precisamos ter essa consciência. Isso a gente sempre diz, né? Aceitar a vida como ela é e poder trabalhar para que ela se erga, que ela seja melhor, não é verdade? Então, com isso, nós estaremos aprendendo a lidar com as dificuldades. Nós vamos desenvolvendo essa capacidade em nós através desta consciência da vida, da consciência que nós temos, da forma que nós temos que trilhar os nossos caminhos. E essa paz interior que a gente adquire nos leva a uma postura de empatia. Nós seremos bem recebidos em todos os lugares, pela nossa paz, pela nossa paciência em levar as situações, né? E nós estaremos emocionalmente muito equilibrados. Um grande ponto favorável à nossa conquista, não é verdade? Então, quando a gente conquista essa paz, é para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente evolua. E nós conseguimos isso através de que formas? Como que nós podemos trilhar estes caminhos, né? Através de meditações, de estudos de bons livros, de boas orientações, né? Exercícios físicos. Exercícios físicos muito importante, porque com isso nós estaremos mantendo o nosso corpo saudável, na verdade. Ser autocuidadoso, né? Fazer atividades que tragam alegrias e relaxamento, não é? E ponto importante, varrer do nosso coração o perdão, conceder o perdão. Importantíssimo que a gente supere este ponto, né? E a conexão com a natureza, admirá-la, saber que às vezes nós passamos algumas situações que nós precisamos adquirir experiências e amadurecer, né? Por exemplo, às vezes a gente recebe uma chuva torrencial, fortíssima, mas ela é necessária. Ela vem dessa forma para limpar tudo que tiver à frente dela. É a limpeza que está sendo feita, purificando o ambiente, né? Então, às vezes, reclamamos por isso. Não. Oremos e agradecemos a isso. Este é um ponto favorável à nossa renovação, porque dessa forma ela está renovando esses valores através dessa limpeza que ela faz, da limpeza que ela leva embora tudo que é de ruim, não é? Então, este é o ponto
que nós precisamos estar bastante atentos, né? E aí temos consciência que a nossa jornada é contínua, né? Sempre digo isso. Se nós pararmos para pensar de quantas vezes nós já estivemos aqui, nós vamos ficar de boca aberta, né? Nós temos por volta aí de 200 retornos. Façam as contas há quanto tempo que nós estamos vivendo neste mundo de regeneração e provas, né? Expiação e provas, desculpa. Expiação e provas. Estamos agora partindo para um mundo regenerado, né? A regeneração está aí às portas e está em fase de transição, né? E será bom? Ótimo. Por quê? Porque é um mundo onde não vai ter espaços para maldade, né? Vai ser o objetivo principal, o amor e a união entre todos, né? Então, essa paz interior se torna um estado permanente em nós e alcança e requer o nosso comprometimento diário. É um compromisso diário que nós precisamos de ter, né? Reconhecer, primeiro ponto lá que a gente sempre diz isso também, né? Reconhecer e aceitar as nossas imperfeições, né? Saber e ter consciência do que nós temos que corrigir e arrumar, né? Então, a verdadeira evolução nossa acontece internamente, através da nossa regeneração, sermos irmãos regenerados, né? E é um ponto, é uma situação, ninguém precisa de aplauso de ninguém, não. Mas um ambiente de paz, a gente sabe que é próspero, e aonde existe a prosperidade, existe cultura, existe amor, existe entendimento entre todos, né? Então, vejam que é importantíssimo cultuarmos e cultivarmos a paz dentro de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, chegou o momento do nosso bate-papo. Está aberto o microfone para vocês. Tá bom. Eu entendi assim, né? Sigamos a paz. Porque aqui ele cita situações que nós mesmos pedimos a Deus e a Jesus para que ele nos providencie, né? O bem material, assim, bens financeiros, posições sociais, seja políticas, entre outros, né? Que são, no caso aqui ele fala que os rótulos, né? Assim, pedimos também uma família. Ele nos dá. Por que que ele nos dá? Porque ele sabe da nossa capacidade, que nós temos de seguir esse caminho dentro do que nós solicitamos, que talvez já estivesse na nossa programação de retorno à Terra. Mas o que acontece? Quando nós chegamos aqui, nós adquirimos esses benefícios, vamos assim dizer, que Deus nos oferece, né? Nos cede, né? Para que a gente viva aqui. Só que a gente não consegue ter equilíbrio, não consegue ter condições e a gente se deixa perder pelo materialismo e o poder pelo poder. E é onde que se perde, aí onde tem as dificuldades, os problemas de quem tem uma condições financeiras maior. E o que acontece? Ele não sabe resolver esses problemas, porque ele não está preparado emocionalmente, ele não tem aquela fé esperada na proteção divina, onde ele possa pedir auxílio para resolver aqueles problemas, aquelas dificuldades, seja na parte financeira, no relacionamento, ou na parte, né, política, onde as pessoas deveriam olhar mais para a população, né, que são as mais necessitadas.
e aonde se perde, né, o poder pelo poder, esquecendo o principal, que é o amor, a distribuição assim, de amor, de carinho, de atenção. E as pessoas também assim mais abastadas, elas podem ajudar muito mais, não só financeiramente, mas ajuda a mútua, né? As pessoas mais necessitadas e aonde eles se perdem. Foi isso que eu entendi. E assim, a paz, ele vai encontrar no quê? No equilíbrio, na conexão com Jesus, com Deus, onde ele vai dar assim, condições dele passar por todas essas dificuldades que é comum que a gente passe, né? Diante de todas as situações. Ana Cláudia. Oi, boa noite. Eu comecei minhas anotações colocando assim o que é a paz para cada um, que a gente tem que se fazer essa pergunta. O que é a paz para mim? Para algumas pessoas pode estar ligado a um bem material, a ter riquezas, e aí quando ela alcança às vezes essa riqueza, ela percebe que não é isso a paz. E a paz é isso que a Teresa falou, é o amor. Então, a paz não está ligada ao bem material, e sim ao amor, à caridade que a gente pratica, a estar bem com a gente, a esse equilíbrio. E eu também entendi um pouco essa lição, a questão de, às vezes, a palavra, posso estar errada um pouco, mas a ingratidão, que às vezes as pessoas são um pouco ingrata a tudo que Deus nos dá, a tudo que temos. A gente, às vezes, não sabe agradecer a nossa vida, não sabe agradecer o que temos, reclamamos de tudo, e a gente esquece, né, que tudo que a gente passa aqui, a Teresa também citou, né, são provações que a gente escolheu lá atrás na nossa programação. A gente pediu para passar por isso, a gente pediu, então temos que aceitar, temos que ser gratos, temos que ser, e assim a gente vai encontrar a paz, né, estando tudo ligado, tudo alinhado, vamos ter a paz. Então, acho que a paz, o que é a paz, né? Eu acho que a gente tem que se fazer essa pergunta. Para alguns, é ter dinheiro, é o bem material? No fundo, não é, porque aí ele percebe que não é. E acho que muita gente também mistura a paz com a felicidade, né? Acha que uma felicidade falsa, vamos por assim. Ah, estou feliz, estou em paz. Não, mas realmente você está, o seu coração está em paz? Você fez alguma coisa boa? Você tratou bem o seu irmão? Você ajudou? Você pôde ajudar? Então, eu acho que a gente cumprindo o que a gente, né, planejou e fazendo o bem, a gente vai alcançar o nosso merecimento, o nosso crescimento, a gente vai alcançar. E eu queria compartilhar, essa lição me lembrou de uma amiga, que eu até coloquei o nome dela pedindo orações. Ela está em fase de câncer, em metástase, né? E já não tem mais o que ser feito, nem quimioterapia ela não está mais conseguindo fazer. Ela tem 46 anos e se você conversar com ela, é uma voz tranquila, ela nunca reclamou, ela nunca se perguntou por que ela, uma vez ela me ligou chorando, que foi quando ela recebeu o diagnóstico que já estava na lombar, o câncer, mas aí ela chorou, deixei ela chorar, e ela falou assim: mas tá bom, Ana, se Deus quer que eu siga esse caminho, eu vou seguir com fé, com força, e que assim seja, eu vou lutar até o fim. A gente não escuta ela reclamar uma vez que seja. Esses dias ela passou muito mal, esteve internada, e ela brincou comigo, ela falou assim: ai, minha amiga, quase que eu fui. Deus estava me chamando, eu estava indo. Mas aí eu acho que não era a minha hora, então eu continuo aqui e falei para ele: se o senhor me quer aqui, eu vou continuar aqui fazendo o que o senhor quer, lutando pela minha vida, preservando a minha vida, e que assim seja, e vamos ver. Mas a voz dela é de uma tranquilidade, de uma mansidão, que eu falo para minha mãe, eu não sei como que essa mulher aguenta. Ela teve problema com os filhos, a filha foi depressiva, ela perdeu um filho, foi assassinado, e aí veio o câncer. E ela é a pessoa mais tranquila que tem. E aí eu falo para minha mãe,
mãe, eu não sei, eu falo, eu me pergunto, né? Eu falei, é errado eu fazer isso, porque às vezes eu me pergunto, oh meu Deus, qual provação essa mulher ainda tem que passar? A minha mãe fala, você não tem que se questionar isso. Ela não se questiona, não é você que tem que se questionar. Você tem que estar com ela pedindo orações para que seja feito o melhor e ela vai cumprir até o dia que ela tiver que cumprir a missão dela. Então, assim, é de uma lição de vida que é maravilhosa. Aí eu falo, é de uma gratidão pela vida que muitas vezes a gente não tem, a gente reclama. Então, era isso que eu queria compartilhar e o que eu entendi da lição. Para ter a paz, eu acho que nós temos que ser gratos a tudo que Deus nos dá e fazer melhor, né? Praticar o amor, fazer o bem. Acho que é isso. Maravilhoso exemplo, né? De força, de fé, né? Com certeza, ela está conectada com a luz divina, né? Porque isso tudo demonstra através dessa paciência, dessa passividade que ela tem em aceitar humildemente tudo que está sendo preparado para ela, né? Tenho certeza que ela não vai sofrer mais, né? Ela vai fazer e cumprir essa caminhada dela e vai ser muito bem recompensada por isso tudo que ela está demonstrando, né? E ela está espiritualmente em alerta. Ela sabe que a qualquer momento ela pode estar mais próximo do nosso querido mestre e do nosso pai, né? E então o que eu queria acrescentar mais é que as oportunidades divinas nós temos que nos preparar para elas. E ela se preparou pela oportunidade de ser vitoriosa. Muito bem. Oremos por ela, né? Tá bom? Sérgio, você quer falar? Levantou a mão? Boa noite, quem eu não vi. Ouvindo a Tereza, ouvindo a Ana, me fez o recordar de 3 famílias que não sabiam o que é ter a paz dentro de casa. E essas 3 famílias aí eram 3 tios meus, irmãos da minha mãe. E todos eles eram engenheiros, eles eram chegados no engenho, bebia, mas bebia legal. Então eles tinham um inferno particular deles. Tinha um que não sabia chegar em casa são, brigava com todo mundo, jogava comida no chão, chegava a pegar uma espingarda, atirar dentro de casa. E eu tinha uns 15 anos, não conhecia nada de espiritismo, mas você acaba vendo que quando aquela pessoa chega em casa, chegou o inferno, né? A esposa, os filhos se sentem mal. Não tem reparo, ele é viciado desde de infância. Ele vai parar no hospital de vez em quando, mas o que mais me chamou a atenção é que quando ele morreu, a família se sentiu aliviada, porque ele só sentia um gostinho da paz quando ele não estava. E ele é o chefe da família. O irmão dele veio na mesma linha, porque eles trabalhavam os 3 juntos, mas paravam para o meio do caminho e vinham bebendo. Eles vinham bebendo, brigavam com todo mundo, eles achavam que tudo que eles faziam era o certo, mas o segundo tio começou a perceber que ele era o problema dentro de casa. A família começou a querer conversar com ele, filho começou a querer ir embora de casa. Mas por quê, né? Ele começou a ter um pontinho de juízo. O terceiro, muito rico, era o patrão dos outros 2 irmãos. Os irmãos chegou a passar apertado, necessidade, enquanto esse muito rico comprava peças de alcatra para dar para os cachorros dele comer. Então, eles tinham um que tinha dinheiro, outro que não tinha, outro que era empregado, mas ter dinheiro não traz a paz, porque ele era da mesma linha. Vinha junto com os outros irmãos, bebia, chegava em casa, brigava com todo mundo, com os 2 filhos que ele tinha, e enfim. Mas a experiência que eu tirei disso tudo foi anos depois que eu me tornei espírita. E com esse relato meu, vocês podem ter uma ideia
como o Espiritismo pode refletir nas nossas vidas em termos de entendimento e o que se fazer. No meu grupo espírita que eu dirigia, tinha uma pessoa que ela era voluntária dos Alcoólatras Anônimos e pegava esse tipo de situação. Aí, Sérgio, o que vamos fazer? Ele falou, olha, aquele que está viciado é difícil, porque é livre-arbítrio dele. Ele não veio aqui com a missão de ser viciado. Ao longo da vida, ele escolheu aquilo. Mas o resto da família, se quiser ajuda, nós podemos tentar ajudar. Mas como? Evangelho no lar. Ah, ele arruma confusão. Reza a hora que ele não está. Começa a fazer no horário em que a família esteja mais reunida, converse com todo mundo e veja quem quer participar e comece a participar. O que a espiritualidade faz? Ela faz com que a pressão da vibração negativa de quando aquela pessoa põe o pé na casa começa a baixar. Começa a surgir oportunidades de toda a família que está sofrendo por causa de um, a espiritualidade começa a dominar a situação, ele começa a se enfraquecer em relação às bebidas que ele bebe e aos espíritos que acompanham ele. Ou seja, a casa começa a ficar blindada. Ele entrava na casa, sabe o que ele fazia? Ele entrava e ia dormir. Foi a primeira reação que aconteceu. Ele entrava e ia dormir até o dia seguinte, não acordava também, mas foi assim que foram dirigindo a vida dele. E foi aos poucos fazendo com que a família não sofresse. Ele foi recolhido pela espiritualidade também? Foi. Esperamos, rezamos pelos espíritos de todos, como eu, dos meus tios. Mas, sem o entendimento espírita, como ajudar essas pessoas? Nós aqui é fácil de conversar sobre o assunto. Nós já temos a obrigação de saber isso, pelo tempo nosso de espírita. Mas como você chegar nas pessoas que não têm uma luz no fundo do túnel e tem um inferno particular deles? Eles têm os diabos que acompanham eles, é deles. Eu costumo dizer que a pessoa viciada tem mais protetor do que quem não tem. Ele tem muitos ali que estão sugando o que ele faz. E não querem perder ele de jeito nenhum. Agora, o que reflete para o resto da família é coisa muito séria. Mas, então, esse depoimento meu aqui é mais para a gente sentir o que o Espiritismo faz na nossa vida a nível de entendimento e a nível de proteção, né? Todo mundo tem as suas livres escolhas, tem gente que tem filhos que escolhe esse caminho, infelizmente, mas o poder da oração é muito, muito maior, muito mais infinito do que nós podemos calcular, do que nós temos ideia, né? Pode ter certeza. Hoje, se eu fosse espírito, eu ia falar para minhas tias, se estivessem vivas, não esqueça que vocês receberam o marido que vocês precisavam, e precisava praticar a caridade, tentar salvar. Julgar não tem jeito, porque ele escolheu aquele caminho. Mas nós temos que ajudar até o último minuto. Eles morreram comigo. Eu fui socorrendo eles até o último segundo no hospital, levava para cima, levava para baixo, e foi assim. Eu tenho saudade deles, mas, infelizmente, era o caminho que eles escolheram. Eles achavam bonito beber, encher a cara, fazer os besteiros. Falei demais. Obrigado, gente. Pelo depoimento você colocou. É um grande exemplo, né? Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Como eu vou começar um estudo, eu vou ver alguma coisa assim da doutrina espírita, eu procuro assim entender quantos quilômetros será que eu estou de uma verdadeira paz. O que eu tenho que fazer um pouquinho por dia para eu ter uma paz, para eu chegar a deitar aqui na minha cama, dar uma espreguiçada e falar para o espírito, pode relaxar que eu estou em paz hoje. Aí ele sai, vai dar uma passeada para ele, vai dar uma passeada e deixa eu dormindo lá. Mas no decorrer do dia a dia, tem muita coisa que acontece que às vezes a gente tira, não vou falar perde a paciência, porque a gente já tem uma certa experiência, né? Acontece alguma coisa que não é do agrado,
vai com Deus, vamos rezar para que não aconteça mais. Eu gostaria de saber, será que Cristo teve paz na vida dele? Tão judiado que foi, tão perseguido que foi, tão castigado, maltratado. Será que ele teve paz? E hoje nós estamos em 2025 e sabe o que a gente faz? A gente perturba ele. Deus, Jesus, me ajuda. Ô, turma, vamos dar um sossego para ele, vamos estudar mais um pouco. Vamos fazer mais alguma coisa. Se a gente não tiver paz, nem as nossas doenças nós conseguimos curar. O corpo precisa ter paz, o coração precisa ter paz. Mas às vezes a gente não pensa e toma algumas atitudes que a gente está quase chegando lá, pega um atalho e erra o caminho. Isso acontece com o quê? Acontece com tudo. Dando uma olhada aqui no texto, ele falou a respeito do casamento, acho eu que ele falou a respeito do casamento, para nós começarmos a paz dentro da nossa casa. Ele falou em outras palavras, se eu começar a consertar dentro da minha casa, o vizinho dentro da casa dele, o outro dentro da casa dele, nós vamos ter uma paz muito melhor. Eu já falei isso algum tempo atrás, que numa outra lição também, que tinha alguma palavra de paz, eu peguei e falei isso. Talvez num segundinho de um deslize nosso, a gente pega e perde a paz. Esse dia atrás eu estava ouvindo uma palestra, que até achei um negócio interessante, um casal que tinha uma casa de 2 quartos e estava batalhando para ter uma casa de 3 quartos. Porque a mulher gostava de mexer com artesanato, lá na palestra, lá estava falando, né? E quando conseguiu ter uma casa de 3 quartos, eu não me lembro se foi o marido que falou para a esposa, ou se foi a esposa que falou para o marido, lá falou, vou trazer a minha mãe para morar comigo, porque a minha irmã, onde ela mora, está muito cansada. Será que era melhor ter uma casa de 2 quartos e viver mais em paz? Ou de ter uma de 3 quartos, né? E ter uma vida diferente? Então, nem sempre um bem material, né, vai trazer a paz para nós. Às vezes até tira toda a paz, né? E a gente não consegue, turma, não consegue a gente ter uma paz, ter uma vida sossegada, né? Se a gente tiver o ódio, tiver a raiva, tiver a vaidade é a mãe do egoísmo. A gente precisa dar bons exemplos para a gente ter uma vida melhor. A Ana falou, a Tereza falou, cada pessoa tem uma paz diferente. Uma paz diferente. Tem bens materiais que completam a família dela, diferente um do outro. Tem muita gente que tem bastante e quer mais ainda. E tem gente que tem aquilo ali, está sossegado, está tranquilo e vive muito bem. Agora, o que acontece muito com a gente é que é difícil a gente mudar no dia a dia. Nós estamos, assim, acostumados a viver isso daí, a gente não vai ter, de uma hora para outra, uma mudança para que a gente adquira a paz em 30 dias. Tem lá no Livro dos Espíritos, acho que pergunta 909, 10, 11, lá que ela fala, pessoal, vamos fazer um pouquinho por dia. Não precisa fazer tudo. O que está pegando na minha vida que eu não estou conseguindo ter uma paz no meu coração? Deus está dentro de nós. Ele não está aí fora, não. À toa, não. Ele está dentro de cada um. Pode ser aquele filho dele mais criminoso nas atitudes dele,
Deus está lá, Deus quer salvar, é filho de Deus, ele colocou no mundo ali, ele quer melhorar. Igual nós fazemos com os nossos filhos também. Se pega um caminho tortuoso, a gente precisa colocar ele na linha, senão vai ficando cada vez pior, né? E a gente tem que ter humildade, turma, para a gente, acho que o Dan Kimar falou, para reconhecer os nossos erros. Nós temos que levar assim, o que interessa para nós, a gente guarda no coração, quietinho. O que não interessa, a gente não retruca, não vai dar em nada. Só vai ficar cada vez mais pesado na nossa consciência que aquela pessoa falou isso para a gente, ou isso da gente, e tira a nossa paz. Viver em paz é um dom que Deus deu para nós. Eu acho que nós nascemos em paz. Com o passar do tempo que nós fomos pegando outros rumos, aprendendo outras coisas, tomando umas cachaças, igual o Sérgio falou, né? E tem hora que a gente não consegue desvencilhar de certas coisas, porque para nós é muito fácil. Já estou desse jeito aqui, por que eu vou esquentar a cabeça? Eu já estou bem, eu vou lá no centro espírita. Eu estou com um problema aqui na costa, eu vou de sábado à tarde lá na casa de cura. Não vou não. Aquilo lá não vai dar certo. Tem um texto aqui do livro Filhos de Deus, Filhos de Luz, que ele explica. Pessoal, eu estava lendo isso daqui é uma coisa para a gente parar e pensar. Depois vocês entram, dão uma olhada no PDF. O sofrimento das pessoas que não procuram a paz. Elas começam nos últimos dias ali de agonia, lembrar nos desafios que ela não conseguiu cumprir aqui. Tudo que ela passou por cima, tudo que ela não deu valor, um pouquinho que pediram para ela fazer e ela não fez. Então a pessoa fica ali agonizando no sofrimento, né? Diferentemente, os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos da paz e a felicidade no futuro e no futuro para eles, que sofreram mais com a razão do seu afastamento da vida mundana. A gente precisa separar a nossa vida mundana. Não vou beber mais hoje, não vou na cachaça, não vou fazer mais nada. Não é tudo num dia só. Vai se afastando dessa vida mundana, né? Seu afastamento mundano. A morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Então a pessoa tem uma morte mais tranquila, mais sossegada, sem sofrimento, tá? Mas a gente tem que separar os vícios que acontecem todos os dias. Fiquemos em paz. Muito bem. Não temos que pensar em oportunidades perdidas, né? Nós temos que pensar que, é como citado na nossa lição, pedir perdão e seguir em frente, né? Seguir em frente, porque a gente não pode se prender a arrependimentos na nossa vida, né? Nós temos que aprender com as experiências que surgem à nossa frente a todos os momentos, né? Todos os momentos que nós temos diante de nós são experiências que nós estamos adquirindo, na verdade. Então, nós temos que estar focados nas oportunidades. As oportunidades é que nos engrandece e nos traz o caminho da paz. Né? Quem mais quer falar? Tem mais alguém para falar? Veja que esse texto diz, né? Há muita gente que busca paz, porém tanta tentam segui-la, né?
companheiros existem que desejam tranquilidade. A sua obra perfeita para que seja que não faltando algumas, né? Assim, a entender. Pedro nos traz uma exortação dos apóstolos aos cristãos, do apóstolo Pedro aos cristãos, né? Que estava enfrentando perseguições por causa da sua fé. Pedro nos aconselha a nós afastarmos do mal. Fazer o bem, este é o chamado. Fazer o bem. O texto incentiva a prática do bem em todas as áreas das nossas vidas. A paz se vem a regar, a fazer o bem, lapidando a nós mesmos, regando. Às vezes estamos meio inércia a tudo que vivemos, ao mundo que vivemos, em tantos conflitos, travando as barreiras, guerras internas com nós mesmos. Às vezes a briga é com nós mesmos. Não é nem com o próximo, às vezes está dentro da gente. Mas com amor vem a calmaria, né? Que tanto almejamos. Ao amor, a perseverança, a busca pela paz. É isso, ela é contínua. Sem o amor, nós não perseveramos em nada. Então, que tenhamos o amor. Que fujamos dos conflitos, que saímos dessas guerras internas que nós mesmos guiamos para nós. E para isso exige disciplina. Disciplina para nós entender uns aos outros. E a nós mesmos. Que possamos nos vigiar aos nossos comportamentos e a tudo ao nosso redor. Que possamos olhar com amor a tudo. Sem criticar, né? Sem falar mal do outro. Né? Coisas que isso tem. Infelizmente tem. Né? E são todas coisas que pesam para nós. Vigiar o nosso comportamento. Como foi falado do casamento, eu entendi também aqui o casamento. Né? O que é o casamento? Casamento que não dá certo, os conflitos que estão no casamento, vigiar nossos comportamentos e que possamos trazer a bênção do casamento, ao companheirismo, a honestidade, a honradez, honrar um ao outro. A mulher tem o dom, ela pode ser, ela é vitoriosa. A mulher, ela é o pilar do casamento. Ela sustenta. Ela é o pilar, ela é o sustento. O homem, ele é o esteio, né? Ele é o provedor de tudo no casamento. Ele é o que busca, ele é o que traz. Eu entendo que buscar a paz é através do conhecimento de Jesus. É ao nosso domínio próprio, né? É o conhecimento. É a perseverança, a piedade, a fraternidade.
É o amor. É o que eu entendi hoje. Obrigada. Vamos, então, às nossas vibrações da noite, às nossas orações, agradecer a Jesus por esta noite maravilhosa que tivemos, por este momento que nós pudemos conhecer um pouco mais do Evangelho, aprender um pouco mais com essas palavras de orientações e de fortalecimento para o nosso dia a dia, né? Vamos pedir então a Jesus que abençoe e ilumine todos os nossos irmãos com nomes postados no nosso grupo de cura, que eles possam todos ser abençoados, iluminados, que eles possam receber a luz e a energia para as suas curas e a superação de todas as suas dificuldades. Que a luz divina esteja junto de cada um deles. E para que nós também recebamos neste momento esta energia e esta luz e o amor do nosso Mestre Jesus. Está sempre junto de nós, nos trazendo conforto e nos amparando. E agradecer também a essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre junto de nós, nos amparando e trazendo conforto para todos nós. E assim, em gratidão ao momento que vivemos nesta noite, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. E hoje a Ana fará para nós. Ana, por favor. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o Espírito onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada. Muito bom. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesta nossa noite de reconforto, de nossas dificuldades, né? Que a gente possa superar tudo.